Então a gente retorna aqui, né, com a nossa aula de tangente, né? A última coisa que a gente tinha visto, né, foram os sinais e antes um pouquinho a gente falou sobre esses arcos notáveis aí, né, que são arcos que a gente tem que saber, né? É importante para resolver os exercícios, né? E nesse slide, né, a gente era para comentar sobre o arco de 90 e 270, né, que a gente tinha comentado ali, mas vou desenhar aqui de novo para a gente recapitular um pouquinho. Então, a tangente é essa reta aqui, que está tangente, e essa outra ela está paralela a essa. Então, tanto no ângulo de 90, quanto no de 270, ela não vai encostar. É importante também a gente saber a notação desses ângulos em radiano, que é π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, nessa parte a tangente ela não é definida, então a gente não pode encontrar, né? Dificilmente vai ter isso no exercício. Se tiver, a gente vai falar que não existe, né? Tem que ter uma dessas opções, tá? A gente vai falar agora de algumas outras relações, né, trigonométricas a partir, né, do seno e do cosseno e da tangente. Uma das primeiras relações trigonométricas que a gente viu, né, foi que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ela é muito utilizada, tá? E a outra é que a tangente é igual ao seno sobre o cosseno. Sabendo essas duas, a gente pode concluir as outras que vão ser bastante utilizadas nesse estudo da trigonometria, tá? Quais são elas? Vamos lá. A gente tem a secante, a cossecante e a cotangente, tá? Para decorar, né, um pouco isso, a gente secante, né, lembra seno, só que nesse caso aqui a gente vai pensar no contrário. A secante é contrário, né, é o inverso do cosseno. A cossecante vai ser o inverso do seno. E a cotangente vai ser o inverso da tangente. Então, o que é o inverso, né? A gente vai botar 1 sobre o cosseno na secante. Vou colocar assim, secante. 1 sobre o seno na cossecante. E 1 sobre a tangente na cotangente. Voltando lá, né, se a tangente é o seno sobre o cosseno, o inverso disso, né, a cotangente, se a tangente é o seno sobre o cosseno, o inverso disso vai ser o cosseno sobre o seno, como a gente colocou aqui. Como a gente está, né, com uma fração aí, esse seno, né, ele não pode ser igual a zero, senão a gente não consegue resolver, né, uma fração com denominador zero, não pode existir. Então, a gente tem as três, né, secante, cossecante e cotangente, né? Secante, inverso do cosseno, cossecante, inverso do seno, e a tangente, o cotangente é o inverso da tangente mesmo, ok? E aí a gente tem essas outras duas aí, né? Que é a relação 4 e a 5, que a gente vai tirá-las a partir da relação fundamental lá, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Que a gente vai pensar na secante ao quadrado e na tangente ao quadrado. Como que a gente vai pensar nessas duas? Aqui a gente tem a demonstração, né, da primeira relação fundamental, que é essa 4 aí, tá? Ó, ele pensou aqui, ó, no seno, cosseno e na tangente, que está ali, né, no seno e cosseno primeiro, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. E ele pensou em dividir, né, em todos os membros, né, e todos os valores aí por cosseno ao quadrado de x, para poder a gente chegar naquela primeira relação aqui, na 4, tá? E a gente vai pensar também depois em dividir tudo por seno, para poder a gente chegar na 5. Vamos fazer isso na folha documento com mais detalhes, né, para a gente entender cada passo e como que chega nessas duas relações. Antes de a gente fazer, o que é importante, né? Algumas fórmulas da matemática, né, é bom a gente ter de memória, mas outras a gente consegue encontrá-las e a demonstração não é tão difícil assim. Então é importante a gente entender esses passos, esses caminhos. Durante as aulas aqui, né, a gente não vai ver as demonstrações de todas as fórmulas, porque se gastaria muito tempo e algumas fórmulas básicas a gente realmente tem que saber. Só que outras, né, é difícil a gente ter que decorar tudo.
e você ter tudo isso na memória na hora que for prestar uma prova. E algumas é fácil você demonstrar. Então, o que for necessário demonstrar, a gente sempre vai estar comentando para poder vocês entenderem como é que é esse caminho de chegar. Então, essas duas relações aí, a 4 e a 5, né? Vamos fazer a demonstração delas, entender o processo da demonstração, que são duas relações que é fácil chegarem através disso, entendeu? E a gente não precisar decorar essas duas fórmulas, tá bom? Então, vamos lá para a folha do documento fazer a demonstração dessas duas relações. Então, a gente viu que a relação fundamental, né? Então, a gente está vendo aqui outras relações trigonométricas. Então, a gente tem como a relação fundamental da trigonometria, né, que é muito usada, que é o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Tá? A gente falou um pouquinho agora da secante, da cossecante e da cotangente. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir, primeiramente, em todos os membros aqui, né? Primeiro por cosseno ao quadrado de x. Para que a gente vai chegar nisso? Já já a gente vai entender. Quando a gente dividir tudo por cosseno ao quadrado de x, como que vai ficar? Ó? Sobre cosseno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x, sobre cosseno ao quadrado de x. A gente tem aqui no primeiro, né, seno sobre cosseno. A gente tem aqui cosseno sobre cosseno. E aqui a gente tem 1 sobre cosseno. Vamos, ó, cosseno sobre cosseno já vai dar 1. Então, esse é o primeiro que daria para perceber que aqui vai ficar mais 1. Beleza? Agora vamos pensar em 1 sobre cosseno e em seno sobre cosseno. A gente já tinha visto que a tangente também, que é bastante utilizada, é igual ao seno sobre cosseno. E a gente falou que a secante, que foi uma relação nova que a gente falou nessa aula, é 1 sobre cosseno, que é o que a gente vai usar aqui. Tudo bem? Então, aqui a gente tem seno sobre cosseno, que é a tangente, mas aqui está a ao quadrado. Mas não tem problema, é só a gente pensar na tangente ao quadrado agora. A tangente ao quadrado de alfa vai ser o seno ao quadrado de alfa sobre o cosseno ao quadrado de alfa. Então, aqui a gente tem tangente ao quadrado de x. E 1 sobre o cosseno, né, é o que? É a secante, mas aqui está ao quadrado. Não tem problema que quando a gente levar ao quadrado, 1 ao quadrado é 1 mesmo. Então, aqui a gente vai concluir que vai ser a secante ao quadrado de x. Com isso, a gente chega exatamente na relação 4 lá, que a gente tinha mostrado no slide, que é a mesma. Então, a gente, só trocando aqui os membros de lugar, secante ao quadrado de x vai ser igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, que foi como estava mostrando lá no slide, que é essa relação 4. Para que isso vai servir? Porque em alguns exercícios, ele vai me dar só a secante ou só a tangente. E aí, por exemplo, se eu tiver a secante e a tangente nesse caso, eu posso usar direto já essa relação 4 do que a relação fundamental. Ó, porque na relação fundamental, eu só tenho o seno e o cosseno. Aqui eu já tenho a secante e a tangente, beleza? E agora a gente vai pensar, né, nessa própria relação para a gente chegar na 5. A gente vai botar aqui de novo, né, a relação fundamental aqui embaixo, tá bom? Para a gente pensar agora no seno ao quadrado de x de novo, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Só que agora, ao invés de a gente dividir por cosseno, a gente vai dividir por seno. E o que vai acontecer quando a gente dividir tudo por seno? Das relações aqui que a gente não comentou, né? Vamos lá. Em cima, a tangente ali que eu já tinha comentado, a gente vai ter também a cotangente, que é o quê? O inverso da tangente, então vai ser cosseno sobre seno. E a gente vai ter também a cossecante,
que vai ser o quê? O inverso do seno, que vão ser as duas que a gente vai utilizar aqui nessa de baixo, tá? Então, a gente vai ver aqui, ó, seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x é 1, mais cosseno sobre seno é a cotangente que está aqui, né? Mas como está ao quadrado, a gente vai colocar cotangente ao quadrado de x. E 1 sobre seno é a cossecante. E também, como está ao quadrado, a gente vai botar cossecante ao quadrado de x. Então, a gente chega aqui na outra relação da cossecante. Cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. E a gente chega em uma relação agora com a cossecante e a cotangente. Então, a gente tem três relações aqui, tá? A primeira delas, né, que é a relação fundamental, né, que é o seno com cosseno, beleza? Uma igualdade. A de verde aqui, que é a relação 4, que a gente tinha visto lá, vai ser, eu tenho a secante e a tangente. E a relação 5, que vai ser cossecante e cotangente. Aí você pode perguntar quando que a gente vai usar, vai depender da questão, e a gente vai analisar, né, em cada questão qual relação que a gente tem, qual que a gente vai usar. Mas é importante perceber, vocês viram que a demonstração é muito simples, ó, só tem 2 passos aqui, então eu estou explicando bem com muitos detalhes, né, porque a gente não precisa talvez já decorar essas duas relações aqui. Se a gente souber a fundamental, pensa em dividir por cosseno, pensa em dividir por seno, e a gente chega nas duas, tanto na secante quanto na cossecante. A gente tem aí 5 relações, né, fundamentais, como vimos, né? Vamos voltar lá para o slide, comentar mais um pouquinho para encerrar esse bloco, ok? Então, essa foi a demonstração, né, dessa relação 4. A gente fez a demonstração da relação 5 também. Eu já vou fazer um exemplo, né, para a gente fechar aqui no outro bloco, que a gente vai resolver o exemplo. Mas vamos só voltar aqui e mostrar essas 5 relações que são importantes, né? E a partir delas a gente vai conseguir resolver, né? Retomando, né? A secante vai ser 1 sobre o cosseno, o inverso do cosseno. A cossecante é o inverso do seno. E a cotangente é o inverso da tangente, né? E a partir dessas duas aqui principais, né, a gente consegue demonstrar, né, aquelas outras duas lá que a gente chegou, na 4 e na 5. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, né? A tangente é seno sobre o cosseno. E essas duas aqui a gente acabou de demonstrar lá, né, que secante ao quadrado de x e a cossecante ao quadrado de x. Então, a gente tem algumas relações trigonométricas aí para descobrir. Só vamos comentar aqui como que a gente chegaria, a gente vai resolver depois. Só vamos entender como seria uma questão aí, ó. Nesse caso aí, a gente tem a tangente, tá? Que é 5 sobre 12. Isso daqui é a informação do quadrante, que ela tá, que a gente comenta já. E a partir da tangente, a gente vai ter que achar o cosseno, o seno, a cotangente, a secante e a cossecante. Como que a gente vai achar isso? Utilizando todas essas relações que foram aprendidas já nessa aula. Então, a gente vai entender, né, em cada situação qual relação que a gente vai utilizar para poder descobrir os valores desse seno. E aí, desses arcos aí, desse seno, cosseno, tangente, enfim. E aí vai depender, né? Nesse caso, nesse exemplo, está dando a tangente, mas o exemplo ele poderia dar qualquer um dos outros. A gente teria que encontrar, beleza? Então, a gente encerra esse bloco aqui, tá? E a gente já retorna já para continuar a resolução desse exemplo e comentar mais outras coisas para fechar a aula no próximo bloco, ok? Até daqui a pouco.